Vamos lá, galera. Novo assunto aqui, tá? Tô aqui na documentação do Nest. Vamos falar hoje sobre techniques, né? Aqui no Nest.js a gente tem uma abinha chamada techniques com a primeira abinha aqui de configuration, tá? Antes de mais nada, vamos voltar aqui no nosso códigozinho aqui, né? No nosso app module, aqui no nosso projeto. E aqui a gente colocou anteriormente o Prisma, né? Que é aquele... E a gente integrou, né, ele com um banco de dados aqui, que eu tenho os dados e tudo mais. A gente integrou ele lá com MySQLite, tá? Quando a gente rodou npx Prisma Generate, ele gera aqui a pastinha Prisma, né? Junto com o esquema e também gera um arquivo chamado .env, tá? Esse arquivo, ele é gerado automaticamente. Esse arquivo é um arquivo na qual a gente usa aqui no Nest.js para a gente colocar informações que são sensíveis, né? A gente colocou também esse código no Git e esse código, por exemplo, ele tá público, né? Ou seja, todo mundo que tiver acesso a códigos sensíveis aqui vai poder simplesmente navegar aqui e conseguir ler o código, né? E tudo mais. Então, a ideia do .env é a gente ter esse arquivo oculto, né? Que ele não vai para o repositório, porque ele é colocado aqui no git ignore. Então, você vê que todos os meus pastinhos que estão com uma cor aqui, com uma opacidade, né, mais cinza, ela não está sendo colocada lá no Git, né? Ele está sendo colocado em lugar nenhum, na verdade, porque ele está sendo ignorado pelo Git. Por quê? Porque, por exemplo, a pastinha dist, ela é gerada automaticamente quando você roda yarn run dist, né? Yarn run build, desculpa. Então, se eu apagar essa pasta e rodar yarn run build, essa pasta ela é gerada automaticamente, então não tem muita necessidade de eu levar isso para o repositório, porque o desenvolvedor ele pode pegar esse código aqui, rodar esse comando e a pastinha dele vai estar no ambiente dele. Mesma coisa com a pastinha de coverage, né? Não precisa ele ter isso, porque é só ele rodar os testes com a opção de cov, né? Aqui no package.json ele vai rodar yarn run test cov, e essa pastinha vai ser gerada, né? De coverage, yarn module, node modules a mesma coisa, é só ele dar o yarn install, npm install e tudo mais. Então não tem necessidade. E também não tem necessidade da gente subir o .env, né? Só que o .env ele é um arquivo muito importante. Então, de alguma maneira, a gente tem que disponibilizar para outras pessoas ou desenvolvedores que a gente tem variáveis de ambiente no nosso sistema. Geralmente, o que a gente faz é criar um .env.example com todas as variáveis que a gente tem aqui no .env. Então, por exemplo, eu tenho o database URL, só que eu não vou passar o valor, né? Porque o valor é um valor sensível aqui no meu caso. Nesse caso não é um valor tão sensível, né? Porque eu só estou referindo a um arquivo de devdb do SQLite do Prisma. Só que se eu tivesse, por exemplo, uma chave de autenticação ou algum token aqui, que geralmente a gente coloca no .env, a gente teria que colocar no .env para saber, para outros desenvolvedores saberem, né? Que isso existe, e eles colocar lá o token dele, ou a API key de alguma coisa dele, tudo mais, ou alguma coisa dinâmica que vai ter no nosso sistema e que geralmente é único, né? Então a gente só deixa aqui vazio e aí outro desenvolvedor vai saber que tem que ter um database URL em uma parte do sistema ou outras variáveis, tá? Só que como a gente gerou isso com npx Prisma Generate, a gente não tem como usar esse .env aqui na nossa aplicação, né? Porque ele foi gerado pelo Prisma. E aí eu preciso de um módulo específico do Nest para eu conseguir usar variáveis do .env também na minha aplicação. Então, tem um módulo que se chama @nestjs/config, esse aqui mesmo. Escrever certo. E a gente vai configurar esse módulo lá no nosso services, né? No nosso app module. Então aqui, ó, eu vou falar que eu vou ter um módulo novo de config module, onde eu vou carregar aqui para a minha aplicação as variáveis de ambiente, né? O config module ele já espera que a gente tenha um .env na raiz do nosso projeto, né? Então a gente não precisa fazer mais nada aqui. Eu vou setar uma opção aqui, ele tem um config module options, onde você pode passar algumas opções. Aqui eu vou passar uma opção chamada is global, tá? Porque aí este módulo aqui, ele é global na minha aplicação. Is global, dois pontos, true. E aí esse módulo ele é global na minha aplicação, ou seja, outros módulos aqui, no caso a gente só tem user, pode usar a variável de ambiente, né? Porque a gente setou isso aqui de maneira global e lá no módulo do user, por exemplo, a gente não precisaria mais configurar o config module porque ele já está no app module, tá?
Como eu falei, o ponto .env, ele é o que o config module usa por padrão, só que a gente pode trocar esse nome se a gente quiser, usando outra chave chamada env-file-path aqui. E a gente pode trocar isso para outro nome se a gente quiser, por exemplo, .env.dev. A gente pode trocar esse nome aqui para outro nome, e aí aqui na raiz a gente ia ter que ter um .env.dev. Não é muito comum a gente fazer isso, na realidade a gente deixa realmente o .env, não é muito comum e também não é muito, entre aspas, descomum, essa palavra não existe, mas a gente vai deixar o nosso .env aqui, que é o padrão, e tá de boa, tá bem aceito, mas você pode trocar também esse nome aí para outro nome, tá? Ele aceita tanto um string quanto um array de strings, né? Então você poderia ter esses múltiplos arquivos aí se você quisesse, tá? Dá pra gente separar também isso num arquivo, então aqui ó, eu posso criar uma pastinha chamada config e dentro dela um configuration.ts. Aqui a gente exportaria uma arrow function, export arrow function, digitar aqui bonitinho. Esse meu teclado está meio bugado, aqui eu vou digitar o que eu quero, então por exemplo, uma porta que eu vou querer, eu vou usar a porta 3000 lá, né? Só que eu tenho que pegar isso lá da minha variável de ambiente. Como que eu pego isso da minha variável de ambiente, né? Você vê que eu não tenho nada aqui na minha variável referente à porta. Então eu vou colocar uma variável chamada appPort, que vai ser a 3000 aqui, tá? Como que eu posso pegar esse valor dentro dos meus arquivos aqui da minha pasta source, tá? Eu vou usar algo do Node que se chama process.env, tá? Ponto, e o nome do meu carinha, né? Meu appPort. Ponto appPort aqui. Se ele não achar essa variável por algum padrão, eu vou colocar isso aqui como 3000, tá? 3000 aqui. Beleza? E aqui eu vou simplesmente também forçar que ele seja um inteiro, né? Porque pode ser que ele seja um string lá no ponto .env. Então, eu vou dar um parse int aqui para mim converter este valorzinho de string para um número. Teria outras formas de você fazer isso também, como por exemplo um mais aqui na frente. Eu vou deixar parse int mesmo, que é o que está na doc. A gente poderia até criar outras variáveis aqui, né? Por exemplo, essa variável aqui está solta. Então, eu vou poder chamar lá process.env.port, por exemplo. Mas eu poderia também criar, por exemplo, um objeto aqui. Então, por exemplo, poderia ter um database, e aqui poderia ter o host, por exemplo, do meu banco de dados. Poderia ter a porta desse banco de dados, por exemplo, 5431 ou 2, né, que é o do Postgres, que eu poderia ter um host aleatório, e aí eu acessaria ele por database.host, sabe? Depois, quando a gente injetasse isso por injeção de dependência, a gente já vai ver isso daqui a pouco, tá? Eu não vou usar esse config aqui, mas eu vou deixar ele como referência aqui no nosso arquivo. E pra gente deixar isso aqui como referência, a gente teria que carregar esse cara aqui também. Então tem um carinha chamado load, onde a gente poderia carregar este configuration aqui, beleza? E ele carregaria essas variáveis de ambiente aí também. Com isso, né, você poderia fazer múltiplos ambientes de configuração aqui, tá? Que é o que eu não vou fazer aqui para ser mais simples, né? E é o que a gente vai usar ele de maneira mais simples. Show! Então, se a gente vir aqui, ó, eu vou tirar esse configuration, a gente viu que a gente pode acessar as variáveis lá, acessando process.env. O nome do que eu tenho aqui, né, no meu .env. Então, aqui no meu main, eu posso já acessar process.env. Este cara aqui, né? .apport. Beleza? E se eu rodar aqui novamente o meu servidor, yarn run dev, start dev, ele compilou bonitinho, né? E a nossa porta é a 3000 mesmo. Vamos ver aqui no post. Dá pra ver também a gente subindo o Swagger, né? Mas o Postman já abriu aqui, vamos nele mesmo. Então, se a gente vem aqui no Get Users, vamos ver se está funcionando. Não está funcionando porque na aula passada a gente tinha colocado a paradinha de versionamento, né? Então, a gente precisa colocar lá um versionamento de API antes de cada rota. Então, eu vou tirar só o API daqui e o Users aqui vai funcionar na moral, tá? Então, ele está funcionando, tô batendo na 3000, tá? Se eu troco aqui essa 3000 para 4000, volto no meu carinha e dou um start,
Você vê que aqui, ó, ele não vai mais pegar, mas se eu colocar 4.000, ele vai pegar na moral, tá? Então, a gente já está conseguindo carregar ali as variáveis de ambiente de boa, beleza? Então, esse aqui é a configuração do ponto .env, né? Basicamente simples aí do que a gente tem, mas a gente pode fazer alguma coisinha até um pouco mais legal. Por exemplo, vamos colocar um esquema aqui, né, para validar os nossos ponto .envs aqui. Então, existe um cara chamado Joy, tá? Yarn add Joy. Então aqui, ó, Joy, se a gente precisar, Joy npm, tem essa libraryzinha aqui, né, que ela é um validador de dados do JavaScript, tá? E os dados que a gente tem aqui são literalmente dados, né, porque são chave e valor, né? E a gente pode validar isso daqui dentro do nosso ponto .env também. Então aqui eu vou deixar esse configuration aqui como referência, mas aqui a gente tem um carinha chamado validation schema, tá? Onde a gente pode validar esse carinha aqui. Então a gente vai ter que chamar o Joy, né? Então aqui eu vou importar o Joy. Import todo mundo as Joy from Joy. E aqui dentro do Joy, pontos, eu vou ter um Joy.object, onde eu vou fazer algumas coisinhas aqui, né? Por exemplo, o meu database URL, ele é o que? Ele é um string, então joy.string, e ele precisa ser obrigatório lá no meu arquivo, tá? Então ele é um joy.string e precisa ser obrigatório, e este cara aqui, ele é um map port, que vai ser um joy.number, né? E aqui eu vou ter o default dele, que vai ser o 3.000, beleza? Então, joy.number, default 3.000. Estou validando isso, tá? Vamos colocar um outro carinha aqui também, que é muito comum a gente colocar um cara chamado node_env, tá? Porque essa chave aqui é muito comum para a gente colocar qual ambiente que eu estou trabalhando aqui no caso. Aqui no caso eu estou trabalhando em development, tá? Então a gente vai deixar essa variávelzinha aqui também e lembrar sempre de atualizar o .env.example aqui. Então a gente pode atualizar isso aqui. Isso aqui não é uma informação tão sensível assim, então a gente não precisa deixar em string vazia ou com valor vazio sem nada. A gente pode deixar isso aqui tranquilo, tá? Então a gente tem que validar isso aqui de novo com o Joy. Então a gente tem lá o cara que a gente acabou de colocar, que foi o node_env, tá? Aqui a gente vai colocar aqui, ele vai ser um joy.string e eu vou ter algumas opções aqui, né? Então ele só vai ser válido se tiver as opções de development, de production ou de teste, por exemplo. Qualquer valor fora esse não vai ser um valor válido, tá? E por padrão eu vou colocar que eu vou ter o development, né? Se ele não achar isso, ele vai colocar o development aqui pra gente, tá? Então, essa validação aí, ela é bem interessante da gente ter também, tá? Então, se a gente rodar o yarn run start dev aqui, boa, tá funcionando aqui aparentemente tranquilo, né? Mas vamos, por exemplo, tirar aqui, eu vou tirar o app_port e vou voltar aqui para ver se ele vai funcionar. Então, eu tirei o app_port do .env. Aparentemente ele funcionou aqui normal, porque eu acho que a gente tem um default, né? A gente tem um default aqui, ele vai pegar do default. Então vamos tirar o database URL e vamos ver se vai pegar agora, porque o database URL aqui na validação, ele não tem nenhum valor default. Show de bola, deu erro lá. Config validation error, né? Database URL é requerido, né? Então a gente precisa obrigatoriamente colocar esse nome lá no nosso .env, né? Senão ele vai falhar também. Então vamos voltar lá ele aqui e vamos retestar isso aqui para ver se funciona. Show de bola, funcionou tranquilamente, tá? Agora vamos fazer uma outra coisa, a última coisa que a gente vai fazer, que é carregar esse módulo, né? A gente colocou esse config module aqui, mas a gente vai precisar carregar ele por injeção de dependência, né? Porque aqui no meu controller ou no meu serviço, eu posso também ter as variáveis de ambiente, né? Então eu posso também buscar isso de lá. Como que a gente vai fazer aqui? Já
vou mostrar, tá? Então eu vou vir aqui no meu, deixa eu ver aqui, controller, vamos lá no meu serviço para ver. Não tem tanta coisa assim que é que deva, né, ser validado no ponto .env, que a gente só está trocando as informações. Então, não tem tanta coisa assim, mas vamos lá, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, para me buscar um usuário, eu teria que ter o token dele, algo de validação, né? Então, eu vou colocar aqui token, tá? E aí eu vou colocar um token aleatório aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, que eu vou ter um token, que para mim logar nisso aqui, eu vou ter que ter esse token aqui. Eu não posso, por exemplo, pegar esse token aqui e colocar ele diretamente aqui no meu código, como eu estou fazendo. Porque, de novo, se eu subir para o Git isso aqui vai estar público, né? Então a pessoa vai saber do meu token, né? Então eu não quero fazer isso, quero deixar isso num ponto .env. Só que eu preciso acessar isso aqui, né? Eu preciso acessar esse carinha aqui. Então como que eu posso fazer aqui? Como eu já coloquei no meu app module que isso aqui é global, eu posso, por injeção de dependência, colocar o meu serviço aqui. Então, private config service, tá? Config service, eu vou chamar o meu config service aqui. Show. E aí, eu posso pegar essa variável aqui. Então, por exemplo, eu vou pegar o meu token const, token do meu this.config service. Aqui eu tenho um get. Tá? Esse get eu posso tipar, eu vou tipar como string, porque eu estou buscando uma string. E aí nesse get eu vou pegar, por exemplo, este token aqui, tá? Então token. E vamos logar este token aqui, console.log token. Token. O que vai acontecer aqui? Vamos voltar aqui, da yarns run start dev. Vai funcionar normal, mas eu quero validar isso aqui também. Então aqui no meu app module eu quero validar que eu vou ter um token, vai ser joy.string .required, tá? Ele precisa estar lá. Então vamos recarregar aqui para ver se vai estar funcionando tudo normal. Vamos tirar a prova dos 9, tirando o token, revoltando e vendo se vai dar certo. Beleza, deu certo. A gente precisa do token no ponto .env, vou voltar. E vou tentar buscar aqui todos os usuários, né? Que a gente colocou no Find All Users. Então, vou vir aqui, ó, Users, Get All Users. Eu não lembro qual que é a porta que está aqui, está 4.000, então isso aqui vai funcionar. Então, Get All Users e tá lá o nosso token, né? Você viu que eu peguei esse token daqui, né? Então, dentro do meu controle, a gente também pode pegar o serviço aqui, né? Que é o Config Service. E esse config service, a partir do get, a gente pode buscar as variáveis de ambiente lá, tá bom? Então, é isso que a gente tem que falar do ponto .env, tá? O mais legal, assim, o mais grosso que a gente pode tirar aqui da documentação do configuration, tá? Tem algumas outras ali informações que são interessantes, mas para o nosso dia a dia, para 80% dos casos, essas configurações, elas já são ótimas e que a gente pode fazer o uso dela, né, do ponto .env, que é essa ferramenta bem interessante, principalmente quando a gente trabalha com versionamento de código ou que a gente queira proteger, né, o nosso código tanto de outros desenvolvedores, outras pessoas que podem vir a ler o nosso código. Então esse é um recurso bem legal do Node e bem legal aqui do Next.js.